Pessoal, nós vamos entrar agora num outro bloco de estudos. É um bloco de estudos focado principalmente no nosso sistema nacional. Eu só vou tomar um cuidado, porque nós estamos aqui num curso de direitos humanos. Então, eu não vou ficar falando à torto e direito sobre aspectos constitucionais que se relacionam aos direitos humanos, mas não são estritamente aspectos de direitos humanos enquanto construto teórico. Eu vou falar de alguns aspectos da Constituição brasileira, alguns aspectos da legislação brasileira que expressamente se ligam aos direitos humanos e à consecução desses direitos humanos no Brasil. São basicamente quatro assuntos. O primeiro, o tratamento dos tratados internacionais de direitos humanos no Brasil. Depois eu vou falar sobre o incidente de deslocamento de competência da Justiça Estadual para Federal. Vou falar um pouquinho sobre o nosso Programa Nacional de Direitos Humanos e sobre o Conselho Nacional de Direitos Humanos. Basicamente, esses quatro institutos que são aí muito relevantes em termos de direitos humanos no Brasil. O resto, eu não vou me aprofundar, porque vocês podem ter acesso a esse tipo de informação num curso de constitucional e tudo mais. Começando pela questão dos tratados internacionais no Brasil, é um tema aí muito delicado. E quem tiver com a Constituição pode me acompanhar. Eu vou remeter ao artigo 5º, parágrafos 1º, 2º e 3º da Constituição Federal. E vou contar uma historinha para vocês. Porque esse parágrafo 3º, ele foi uma alteração legislativa. Ele foi uma alteração legislativa do ano de 2004. O parágrafo 1º e 2º constam na redação originária da nossa Constituição. Eles são redação de 1988. E esse parágrafo 1º e 2º, eles já colocam a questão dos direitos humanos de alguma maneira. O parágrafo 1º fala da aplicabilidade imediata de todos os direitos humanos fundamentais. Então, todos os direitos, tanto os reconhecidos expressamente no artigo 5º, quanto os implícitos, possuem aplicabilidade imediata, independentemente de legislação específica. Já o parágrafo 2º vai dizer o seguinte, me acompanha aí na redação: os direitos e garantias expressos nessa Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Pessoal, a redação é bem clara. Vocês viram que o nosso artigo 5º, parágrafo 2º, fala que direitos reconhecidos em tratados internacionais, direitos relacionados ao artigo 5º reconhecidos em tratados internacionais, eles são direitos tidos como direitos implícitos, princípios naturalmente garantidos, porque os direitos reconhecidos no artigo 5º e na Constituição como um todo não vão excluir outros direitos que decorram, entre outros documentos, dos tratados internacionais. Então, nós estamos aqui observando a questão do princípio da primazia dos direitos humanos sendo construído. Por que ele está sendo construído? Ele está sendo construído porque o nosso Constituinte já originariamente reconheceu que os direitos garantidos ali no artigo 5º não excluem outros direitos que decorram dos tratados internacionais. Então, os direitos humanos, eles acabam inseridos nos direitos fundamentais, se não expressamente, de maneira implícita. Perfeito? O rol do artigo 5º não é, assim, um rol taxativo, devido a essa disciplina do parágrafo 2º, o que evidencia a importância dos direitos humanos. Por que eu falo direitos humanos? Não está em nenhum momento expresso aqui no artigo 5º, parágrafo 2º, a expressão direitos humanos, mas porque o artigo 5º é o artigo que aborda os direitos individuais e coletivos, uma das principais categorias de direitos fundamentais, e nós já vimos que não tem como dissociar os direitos humanos dos direitos fundamentais. Pessoal, a partir desse aspecto, nós percebemos que os tratados internacionais, eles geram uma repercussão no ordenamento interno brasileiro.
Agora, como que eles vão gerar essa repercussão? Então, eu preciso retomar com os senhores uma noção muito básica de direito internacional, sobre a incorporação de tratados internacionais ao ordenamento interno. Eu não estou falando aí apenas de tratados de direitos humanos, eu estou falando de todo e qualquer tratado internacional. O Brasil, ele é um país que adota a teoria dualista. Significa que, diferente de alguns outros países, o Brasil entende que é possível que surja um conflito entre a norma internacional e a norma interna. E por isso mesmo, a norma interna, para que ela possa valer no âmbito interno, ela precisa passar por um processo de incorporação. Não basta, então, que o presidente da República assuma o compromisso no âmbito internacional, porque é ele que tem a legitimidade de assinar o tratado internacional. É necessário que esse tratado internacional seja submetido a uma homologação, a uma aprovação perante o Poder Legislativo brasileiro. O Congresso Nacional vai votar o tratado internacional. Então, primeiramente, o presidente da República vai negociar e vai assinar aquele tratado, e aí ele vai submeter esse tratado assinado ao Congresso Nacional. E o Congresso Nacional ele vai, mediante decreto legislativo, autorizar o presidente da República a ratificar esse tratado internacional. Ratificar, entenda-se, confirmar esse tratado internacional no âmbito externo. Ao mesmo tempo, o presidente da República vai dar conhecimento à população da vigência daquele tratado. Ele vai fazer isso mediante promulgação e publicação de um decreto, tá? Então, todo tratado internacional passa por esse procedimento para aprovação. Todo. Então, quer dizer que os tratados de direitos humanos vigentes no Brasil passaram todos por esse procedimento de aprovação? Sim, todos eles passaram. No entanto, o nosso legislador ele criou uma nova regra. Ele incluiu o parágrafo 3º ao artigo 5º. E esse parágrafo 3º ao artigo 5º criou um procedimento especial para aprovação de tratados internacionais de direitos humanos. Quer dizer que a partir de 2004, os tratados internacionais de direitos humanos aprovados no Congresso naquela forma descrita pelo artigo 5º, parágrafo 3º, tem agora não apenas o status que os tratados internacionais geralmente têm, ele tem um status constitucional. Pessoal, é meio delicado explicar a polêmica para os senhores, mas é mais ou menos o seguinte: a regra é que todo tratado internacional é incorporado ao nosso ordenamento interno como lei ordinária. No entanto, boa parte da doutrina, antes da Emenda Constitucional 45, defendia que, por causa da primazia dos direitos humanos e do teor dos parágrafos 1º e 2º do artigo 5º, os tratados internacionais de direitos humanos não eram meras leis ordinárias. Inclusive, uma parte dessa doutrina defendia que eles eram normas constitucionais. No entanto, quando o nosso constituinte veio e alterou a Constituição, dizendo que somente seriam normas constitucionais se fossem aprovados naquele procedimento, ele quebrou essa teoria. Quer dizer, talvez os tratados internacionais de direitos humanos eles sejam, de fato, mais do que normas infraconstitucionais, mais do que leis ordinárias. Mas eles só vão ser normas constitucionais se forem aprovados nos termos do artigo 5º, parágrafo 3º. Então, existem inúmeros tratados internacionais que ficaram num limbo, porque eles foram aprovados após a Constituição de 88, mas antes da Emenda Constitucional 45 de 2004. Se foi antes da Emenda Constitucional, qual que é o status dele? Eles são lei ordinária? Eles são norma constitucional e então o parágrafo 3º não fez nada? Qual que é a resposta para essa questão? A resposta para essa questão, segundo o nosso tribunal, é que eles são mais do que leis ordinárias, mas são menos do que normas constitucionais. Eles estão no meio. Eles são supralegais, acima da lei, mas abaixo da Constituição. Entre outros documentos que se enquadram nessa categoria estão os 2 pactos internacionais de 66 e a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, que nós conhecemos também como Pacto de São José da Costa Rica. E o Supremo Tribunal Federal ele foi chamado para decidir justamente nesse caso, sobre o Pacto de São José da Costa Rica, porque a nossa Constituição Federal, lá no artigo 5º,
diz que é permitida a prisão civil do depositário infiel e do devedor de alimentos. Então, não é permitida a prisão por dívida, salvo situação A e situação B. Agora, o Pacto de São José da Costa Rica vai dizer o seguinte, que não é permitida a prisão por dívida, salvo apenas devedor de alimentos. Então, ele não traz duas situações autorizadoras, ele traz apenas uma situação autorizadora. Apenas uma. O que quer dizer isso? Significa que a Constituição é inconstitucional? Não é possível, porque não existe norma constitucional originária inconstitucional. Quer dizer, então, que é possível prender o depositário infiel, mas como que fica a Convenção Americana sobre os Direitos Humanos e o Pacto de São José da Costa Rica? O Supremo foi chamado a decidir, e o Supremo editou uma súmula vinculante, a súmula vinculante número 25, a partir desta decisão. Basicamente, o que o Supremo veio a dizer foi o seguinte, ele falou, olha, claro que a regra geral é o status de lei ordinária, mas nós não podemos negar que o artigo 5º, parágrafos 1º e 2º, instituem a primazia dos direitos humanos e mostram que esses tratados internacionais, eles são mais do que meras leis ordinárias. Então, eles não são meras leis ordinárias. Eles estão acima das leis ordinárias, mas estão abaixo da Constituição. Eles são supralegais. Isso gerou a seguinte consequência, pessoal. A prisão civil do depositário infiel, ela passou a ser vista como ilícita no Brasil, tá? A prisão civil do depositário infiel, ela é ilícita, ela não é inconstitucional. Ilícita. Porque existe uma norma acima da lei que a proíbe. Significa que todas as leis abaixo desta norma não podem ser aplicadas. A eficácia dessas leis foi paralisada, porque existe uma norma supralegal que as contraria. Não é inconstitucional, e sim ilegal. Então, pessoal, basicamente, se a gente fosse fazer um desenho aqui, uma pirâmide. No topo dessa pirâmide, nós temos a Constituição Federal e as normas equiparadas a normas constitucionais, que são as emendas constitucionais e os tratados internacionais incorporados nos moldes do artigo 5º, parágrafo 3º. Entre eles, o Decreto 6949, que é a Convenção Internacional de Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência. Tá? Aí nós temos uma segunda categoria, que é a categoria da supralegalidade, que é onde se enquadram justamente o Pacto de São José da Costa Rica, entre outros documentos incorporados após 1988, mas antes da emenda constitucional. E abaixo nós temos as demais leis e tratados internacionais. Perfeito? Isso criou uma coisa que a doutrina vem até a denominar, que é o controle de convencionalidade. Já existe o controle de constitucionalidade, que toma como parâmetro a Constituição, e o controle de supralegalidade toma como parâmetro esses tratados internacionais de direitos humanos que estão acima das leis ordinárias. Pessoal, só para a gente ler aqui a redação, é evidente que não há dúvida de que tratados internacionais incorporados após a emenda têm natureza constitucional, porque a Constituição é expressa nesse sentido. Olha o que ela vai falar. Que tratados e convenções internacionais de direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso em 2 turnos, por 3/5 dos votos, serão equivalentes a emendas constitucionais. O que está falando é o seguinte, se eu pegar um tratado internacional de direitos humanos e submetê-lo ao mesmo procedimento de aprovação de uma emenda constitucional, ele vai valer como emenda constitucional, ou seja, vai ter força de norma constitucional. Não há dúvidas nesse sentido. Tá? Tanto é que é possível pegar, por exemplo, se fosse do interesse do Congresso, ele poderia pegar o Pacto de São José da Costa Rica, votá-lo novamente, agora como emenda constitucional, e aí ele passaria a ter força constitucional. Perceberam? Esses tratados poderiam ser revotados para adquirir a força constitucional, mas enquanto eles não foram aprovados no procedimento especial, a força não é constitucional. A força está abaixo da Constituição, porém acima da lei. Então, esse é o tratamento que é conferido aos tratados internacionais de direitos humanos no Brasil atualmente. Continuando, pessoal,
nós percebemos que a Constituição Federal trata da questão dos direitos humanos adiante também no artigo 109, no seu parágrafo 5º, criando um instituto que a gente vem a conhecer como incidente de deslocamento de competência. Então, ao lado do tratamento dos tratados internacionais de direitos humanos no Brasil, eu abordo dentro da Constituição Federal esse outro aspecto, que é a menção do incidente de deslocamento de competência. Basicamente, esse incidente de deslocamento de competência é algo que possibilita a Justiça Federal solicitar a um processo da Justiça Estadual por entender que há risco de uma grave violação de direitos humanos. Então, esses processos vão para a Justiça Federal por existir um risco de grave violação aos direitos humanos caso o trâmite aconteça na Justiça Estadual. Então, vamos ler aqui o artigo 109, parágrafo 5º. Nas hipóteses de grave violação de direitos humanos, o Procurador-Geral da República, com finalidade de assegurar o cumprimento de obrigações decorrentes de tratados internacionais, poderá suscitar perante o Superior Tribunal de Justiça, em qualquer fase do inquérito ou processo, incidente de deslocamento de competência para a Justiça Federal. Então, exige-se que se esteja diante de uma grave violação dos direitos humanos. Essa emenda constitucional que acrescentou aquele parágrafo 3º também acrescentou esse artigo 109, parágrafo 5º, dizendo que nesses casos de grave violação dos direitos humanos, confere-se legitimidade para o Procurador-Geral da República solicitar perante o STJ o deslocamento da competência para assegurar que o Brasil cumpra com as suas obrigações decorrentes de tratados internacionais. Percebe-se aqui que essa solicitação pode acontecer em qualquer fase do inquérito ou do processo, e o processo vai sair da Justiça Estadual e vai para a Justiça Federal. Esses parâmetros eles são cumulativos. É necessário demonstrar que há uma inequívoca ameaça para o cumprimento das obrigações assumidas pelo Brasil, que o pedido ele é imprescindível, que vai se fazer presente uma grave violação de direitos humanos, e também é necessário comprovar que não há aptidão dos órgãos investigatórios, acusadores e processantes. Pessoal, então, para que se exija o deslocamento de competência, é necessário comprovar 3 requisitos. O Procurador-Geral da República vai ter que colocar esses 3 requisitos. Primeiro, ele deve mostrar que, provavelmente, se o processo continuar tramitando onde ele está ou o inquérito continuar tramitando onde ele está, vai haver um prejuízo ao cumprimento dos tratados internacionais do qual o Brasil seja parte. Em segundo lugar, ele deve mostrar que aquele pedido é imprescindível, que naquela hipótese se está diante de uma clara violação de direitos humanos e de uma necessidade de intervenção em prol da tutela desses direitos humanos. E, por fim, ele vai ter que demonstrar que a autoridade que está processando esse inquérito ou processo não tem plenas condições de prover a aplicação correta da justiça no caso concreto, o que vai gerar uma violação de direitos humanos. Perfeito? São 3 requisitos cumulativos. Pessoal, uma coisa que é muito relevante é a gente compreender que o IDC ele não tenta trazer nenhum demérito para a Justiça Estadual. Quer dizer, ele não está dizendo que a Justiça Federal é melhor do que a estadual. Na verdade, ele está dizendo para a gente o seguinte, que é muito comum que surjam situações em que a imparcialidade da Justiça Estadual esteja comprometida. Então, ele coloca um dos exemplos, né, que foi colocado na prática foi o caso da missionária Dorothy Stang. A Dorothy Stang, no caso dela, houve incidente de deslocamento de competência. Por quê? Porque aquela justiça estadual, ela era uma justiça estadual muito comprometida, principalmente no tribunal do júri. Então, poderia haver um prejuízo para a consecução dos direitos humanos. Esse incidente de deslocamento de competência, ele não é um instituto pacífico. Há quem defenda que ele chega a ser até ofensivo para os profissionais da Justiça Estadual, mas ele está na nossa Constituição, está ali no artigo 109, parágrafo 5º, dando legitimidade para o Procurador-Geral da República solicitar
qualquer inquérito ou processo perante o STJ, para que agora eles tramitem perante a Justiça Federal e não mais estadual. Então, quando eu trato dos direitos humanos na Constituição Federal de 88, aspectos bem restritos, né, para não entrar em competências de direito constitucional, eu falo de duas alterações da Emenda Constitucional 45 que mencionam expressamente os direitos humanos. São elas o artigo 5º, parágrafo 3º e o artigo 109, parágrafo 5º. Vou trabalhar agora com alguns exercícios sobre esses dois institutos. Continuando aqui um exercício de defensoria pública, né? Considerando o texto constitucional e a jurisprudência do STF sobre a incorporação das normas internacionais ao ordenamento brasileiro, considere as afirmações abaixo. Então, ele traz aqui para nós 5 assertivas, e essas assertivas devem ser analisadas no sentido de serem verdadeiras ou falsas. Ele coloca primeiro o seguinte, que para valer no plano interno, não basta que a norma seja assinada pelo presidente da República e aprovada pelo Congresso Nacional e ratificada. É necessário ainda publicação no Diário Oficial por meio de decreto presidencial. Sim, pessoal, porque somente pela publicação é que se vai dar o efetivo conhecimento a toda a população do teor daquele tratado. Então, não basta a assinatura, não basta a homologação pelo Congresso, não basta a ratificação. É necessário também a promulgação e a publicação do documento. Então, a 1 verdadeira. 2. Normas internacionais em geral, que não versem sobre direitos humanos, entram no ordenamento com status de lei ordinária? Verdadeira. Se não versar sobre direitos humanos, o status é de lei ordinária. As normas internacionais especiais, que não versem sobre direitos humanos, prevalecem sobre as leis internas gerais? Sim, porque os tratados internacionais entram como lei ordinária. Como toda lei ordinária, a lei especial derroga a lei geral. Então, verdadeira, 3. 4. As normas internacionais de direitos humanos são incorporadas ao direito interno com status superior à legislação infraconstitucional? Sim, é aqui a supralegalidade ou a constitucionalidade, dependendo do modo como se dê essa incorporação. 5. As normas internacionais de direitos humanos que no processo de incorporação são aprovadas na Câmara e no Senado, por 2 turnos e 3/5 do voto, passam a entregar o direito interno como status de norma constitucional originária. Aqui é o único erro. Nessa palavra originária está o único erro da assertiva. Por quê? Porque elas são incorporadas como normas constitucionais derivadas. Só é norma constitucional originária aquela que está originalmente no texto da Constituição de 88. Tudo que vier por emenda ou por incorporação não é originária, é derivada. Então, das alternativas corretas, 1, 2, 3 e 4. Mais uma questão aqui, né, sobre o IDC agora, instituído também pela Emenda Constitucional 45, e pede a alternativa correta. Basicamente, a assertiva traz uma cópia do teor do artigo 109, parágrafo 5º. Para assegurar o cumprimento de obrigações decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos de que o Brasil seja parte, o Procurador-Geral da República pode suscitar perante o STJ o IDC para a Justiça Federal no caso de graves violações de direitos humanos. Perfeito, é uma cópia do artigo 109, parágrafo 5º, a alternativa está correta. Coloca-se aqui, vamos ver os erros das outras assertivas, né? Que o IDC garante obrigações do Estado brasileiro, mas não se relaciona com a razoável duração do processo. Pelo contrário, a razoável duração do processo pode ser um dos fundamentos que o Procurador-Geral da República traga para demonstrar que há um risco de que o Brasil pratique uma violação de direitos humanos. Ele pode falar que o processo não está sendo eficaz o suficiente. E se ele não está sendo eficaz o suficiente, um prejuízo vai decorrer disso. Continuando, pelo IDC, a Justiça Federal só julgaria casos de direitos humanos depois do Brasil ser responsabilizado internacionalmente? Não, nada a ver. Ele vai julgar para evitar que o Brasil seja responsabilizado internacionalmente. Quer evitar isso. O IDC se efetiva contrariamente ao princípio do federalismo cooperativo e não obedece à hierarquia de competência para julgamento de crimes comuns, mesmo no âmbito do ferimento dos direitos humanos? Essa alternativa D é uma posição que foi defendida por alguma corrente, assim que essa emenda constitucional sobreveio.
mas não é uma posição majoritária, é uma posição extremamente minoritária, que é contrária ao IDC e diz que ele viola o federalismo. Na minha opinião, o IDC não viola o federalismo, embora a sua aplicabilidade prática, na minha opinião, seja um bocado questionável. Essa questão é uma questão da OAB, então o texto da lei predomina, né? Alternativa A, alternativa correta. E aqui uma questão também da OAB, mais simples, que traz o teor da súmula vinculante 25, que é ilícita a prisão civil do depositário infiel, qualquer que seja a modalidade do depósito, e aí remete, né, fala que essa súmula foi fruto de um debate no Supremo sobre o Pacto de São José da Costa Rica. Então pergunta qual é a tese majoritária que firmou a posição do STF. A gente tem que achar que fala de supralegalidade, né? Então vamos lá. A fala que a natureza supraconstitucional, acima da Constituição? Não, errado. Natureza constitucional? Não, também não falou da natureza constitucional. Aí tá correta. Natureza supralegal das convenções e faz com que elas sejam superiores ao Código Civil e ao Código de Processo Civil que regulamentam a prisão civil do depositário infiel. Perfeito, porque o que a Convenção Americana fez foi paralisar a eficácia do Código Civil e do Código de Processo Civil. E a última assertiva, natureza de lei ordinária? Não, estão acima da lei ordinária, mas abaixo da Constituição. A natureza é supralegal, alternativa correta, letra C. Eu só trouxe 3 questões porque esse tema costuma ser cobrado dentro de direitos humanos sempre da mesma maneira, sempre dessa maneira. Ou se traz a súmula vinculante 25, cobra-se o procedimento de incorporação, os status das normas e os requisitos, ou então o teor expresso do artigo 109, parágrafo 5º da Constituição Federal.